Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Vamos iniciar o culto dessa noite. Um texto que eu gosto bastante é o texto de Isaías, no seu capítulo 6, versículo 1 ao 7. Isaías 6, 1 ao 7. E assim nos diz a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Poder sentar, meus amados? Vamos fazer um minuto de oração silenciosa? Ó Deus, só tu és santo, santo, santo. Não há outro Deus além de ti, tu és o único Deus santo e poderoso, vivo e eterno, ó Pai. Por isso rendemos graças ao teu santo nome, e como igreja do Senhor reunidos nessa noite, queremos adorar ao Senhor e bendizer, ó Deus, o teu santo nome, glorificar ao Senhor na beleza da sua santidade, reconhecendo, ó Deus, os teus cuidados para com as nossas vidas, reconhecendo, ó Deus, a tua graça e a tua misericórdia, que superabundou em nossas vidas. Somos gratos, ó Pai. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor nos permitiu nessa noite, de maneira muito simples, reunidos para louvar o teu santo nome. Não há palavras, ó Deus, para expressar tamanha gratidão, porque o que seríamos de nós se não for ao Senhor? E assim como o Senhor, ó Deus, agiu com misericórdia e graça, como fizemos, ó Deus, na leitura de Isaías, que o Senhor, ó Deus, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões, para que o nosso culto seja agradável ante a tua presença. Para que o nosso louvor, ó Deus, possa chegar como um aroma agradável diante de ti. Para que as nossas súplicas, as nossas orações, para que o nosso clamor, ó Deus, chegue diante da tua presença. Ó Deus, responda-nos conforme a tua vontade. Faça-nos, ó Deus, acima de tudo, entender a tua vontade. Nos faça, ó Deus, compreender através do teu Santo Espírito a tua palavra. Cada parte, cada leitura, cada momento, cada elemento deste culto, apresentamos e colocamos diante de ti para a glória do teu nome. E ajuda-nos, ó Deus, como os teus servos. Ajuda-nos, ó Deus, nessa noite, a bendizer o teu santo nome.
Ajuda-nos, ó Deus, a glorificar o teu nome como tu queres, como o Senhor, ó Deus, estabeleceu, segundo a tua vontade. Ó Deus, faça cumprir a tua vontade em nossas vidas. Ó Deus, venha ser com cada um dos nossos irmãos que estão aqui nessa noite, cada família representada. Que o Senhor, ó Deus, derrame bênçãos sem medida sobre as suas vidas. E aqueles que estão ausentes, o Senhor sabe e conhece o motivo de cada um. E assim como o Senhor, ó Deus, foi gracioso e misericordioso para conosco, seja também com eles. Aqueles, ó Deus, que estão acamados, enfermos, que o Senhor, ó Deus, conforte os seus corações e restitui-lhes, ó Deus, a saúde conforme a tua vontade. Aos nossos irmãos que estão viajando, que o Senhor, ó Deus, proteja e os guarde, e que o Senhor, ó Deus, nos faça retornar sobre a tua proteção. Isso nós suplicamos, ó Deus, e rogamos, porque não há outro Deus além de ti, o qual ouve as nossas orações e responde segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Isso nós suplicamos no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, aqueles que puderem, mais uma vez, vamos nos colocar em pé, abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Crônicas. Primeira Crônicas, capítulo 16. Primeira Crônicas 16, versículo 8 ao 36. Primeira Crônicas 16, do 8 ao 36. Eu farei a leitura dos versículos pares e a igreja fará a leitura dos versículos ímpares. 1 Crônicas 16, 8 a 36. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que busquem ao Senhor. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque. Dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Quando andavam de nação em nação, e de um reino para outro povo. Não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará
para que não se abale. Brame o mar com a sua plenitude, e lute o campo com tudo que nele há. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de eternidade a eternidade. E todo o povo disse: Amém, e louvou ao Senhor. Poder sentar, meus amados, e assim como nós expressamos na parte final deste versículo, Amém, e vamos louvar ao Senhor com o hino de número 14. Hoje também tivemos alguns problemas técnicos. Estamos sem também o projetor. Então vamos ter que recorrer aos nossos celulares, quem tiver o ináriozinho antigo. Caso alguém não tenha, tem um aqui em cima. Tem mais um aqui, se alguém precisar. Hino de número 14. Vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim conosco glória dai. Vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje. Tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu convido nesse momento nosso diácono evangelista que nos leve a Deus em uma oração de adoração.
Obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, aqueles que puderem colocar-se em pé, abramos novamente nossas Bíblias no Salmos de número 6. Salmos de número 6. Salmos de número 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos que praticai iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Poder sentar, meus amados? Vamos entoar o hino de número 74. Hino de número 74. Ira santa. Aceita o pecador. Eu venho como estou. Se venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita o pecador. Eu venho como estou. Sim, venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor.
aceita um pecador. Eu venho como estou. Sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. Convido nosso presbítero Cleito que nos eleve a Deus em uma oração de contrição e de confissão de pecados. Senhor, nosso Deus e Pai, nós entramos até o teu trono de graça, certos, ó Deus, da nossa pecaminosidade, mas certos também, ó Deus, de que o teu Filho morreu para pagar aquilo que nós não poderíamos pagar, que era a nossa culpa pelos nossos pecados. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor não nos retribui conforme as nossas necessidades, mas conforme a tua misericórdia, que também é justa, Senhor. E te pedimos a luz da tua misericórdia, que tu continue agindo conosco, com a tua misericórdia para conosco. Não deixe que o nosso coração seja impenitente, ó Deus, seja calejado do pecado. E ao pecar, tenhamos a sensibilidade e pedimos perdão a ti, ó Deus. Nos arrepender de maneira verdadeira e fiel e voltarmos aos teus braços e ao convívio contigo. Amém. Te agradecemos por tudo, por Cristo e Jesus, teu nome também. Amém. Meus amados, mesmo assentados, em reverência ao Senhor e a sua palavra, abramos nossas Bíblias no Salmos de número 29. Salmos de número 29. E assim nos diz: Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa e a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sirion como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as florestas, e no seu templo cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo, e o Senhor abençoará o seu povo com paz. Louvado seja o nome do Senhor, e dando continuidade, abrimos a oportunidade ao período de louvor. Peraí que o senhor prega hoje, né? Bom é estarmos aqui louvando a Deus e podendo exaltar seu santo nome. Bom é estarmos aqui louvando a Deus e podendo exaltar seu santo nome.
Vamos passar para o momento de edificação e de ministração da palavra. E antes disso, vamos elevar a Deus em uma oração. Ó Pai, agradecemos pela oportunidade nessa noite de até aqui podemos louvar ao Senhor, render graças, porque sabemos que Tu é bom. Entregar a Deus as nossas ofertas, devolver ao Senhor os nossos dízimos. Agradecemos a Deus porque o Senhor não tem deixado faltar bênçãos sobre as nossas vidas. Ó Pai, que possamos continuar sendo fiéis ao Senhor. Ó Deus, aqueles que passam por necessidades, que o Senhor venha suprir, ó Deus, as suas necessidades. Ó Deus, abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medida sobre a vida do teu povo, aonde quer que esteja. Sobre a vida de cada um dos irmãos que está aqui nessa noite, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, derrame bênçãos sem medida sobre as suas vidas, sobre as suas famílias, sobre os seus familiares. Pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito capacite as nossas vidas neste momento, para ouvirmos a tua palavra através da vida do teu servo. Que o Senhor, ó Deus, conduza a vida do teu servo em cada momento, em cada ponto, em cada explanação, em cada exposição da tua palavra. E que teu Santo Espírito nos faça entender e compreender aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas nesta noite. Isso nós suplicamos e rogamos no nome de Jesus. Amém. Passamos a palavra ao presbítero Cleiton. Vou baixar aqui, tá? Graça e paz, irmãos. Ih, rapaz. Graça e paz, irmãos. Amém. Agora sim. Não se preocupem, eu vou ser breve, até porque eu estou bem ruim da coluna. E serei breve. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Oséias. Um texto bem conhecido e a maioria dos irmãos tem decorado de cabeça. Oséias capítulo 6. Nós vamos ler todo o capítulo, mas o que nos interessa mais é o versículo 3. Mas vamos passar direto nele. Oséias capítulo 6, todo o capítulo. Oséias capítulo 6. Quem tem a Bíblia igual a do presbítero Gés é a página 973. Quem tem a Bíblia igual a minha é a página 1121. Livro do profeta Oséias, capítulo 6, lendo todo o capítulo. Pedro e João estão afiados ali, já acharam. Amém? Leiamos a palavra de Deus. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia, que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei. E os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue.
como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para sequer, praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, será ceifado. Amém? Podemos sentar? Vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos estudar a tua palavra, Senhor, e podermos aprender com o teu povo ao longo dos tempos, Senhor. Te pedimos que nessa noite tu nos ilumine o coração para ouvirmos a voz do teu Santo Espírito nos instruindo. E que o que aqui for, ó Deus, de encontro com os nossos pecados, nós aceitemos que venha de ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos servos bons e fiéis. Por Cristo Jesus que te oramos. Amém. Amados, o tema da nossa mensagem de hoje é nada mais, nada menos propício do que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A declaração conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor é um convite que fala sobre a necessidade de adquirir o conhecimento velado do Senhor. Essa frase está registrada no livro do profeta Oséias. O texto faz parte de um tipo de cântico de arrependimento. Então, a gente tem como que um cântico de arrependimento, assim como no livro de Crônicas, o presbítero leu uns salmos, nem sempre salmos está só nos salmos, no saltério, mas temos salmos em outros livros. E aqui também é um estilo de cântico de arrependimento. É verdade que esse versículo, nos referindo ao versículo 3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e ele, como a alva, sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia, que regra a terra. Eu sempre ouvi essa palavra como seródia, né? Mas o acento não permite. Teria que ser um hífen, né? Para ser seródia. É serôdia, então. Tá certo, professor? Mas é verdade que esse versículo está dentro de um texto de difícil interpretação. Bons expositores bíblicos se dividem quanto ao propósito dessa declaração, embora todos concordem que a sua máxima é absolutamente verdadeira. Ou seja, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor deve ser o objetivo comum de todo o crente verdadeiro. E a gente às vezes passa por esse texto e só pega esse versículo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E muitas vezes a gente pega só a parte A do versículo e esquecemos de ler o contexto. Então a gente vai ver que essa frase, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, embora ela deva ser o desejo de todo cristão, mas a narrativa ali sugere uma outra situação. E nós vamos ver o quê? A frase conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor traduz uma declaração hebraica que enfatiza o esforço ou a dedicação de alguém em procurar a conhecer o Senhor. A palavra prossigamos, por exemplo, traduz um vocabulário que traz a ideia de perseguir. Por isso que algumas traduções, como a NVI, Nova Versão Internacional, traduzem essa frase como: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Deixa eu dar o pano de fundo do capítulo para vocês e um pouco do livro. Essa frase foi registrada pelo profeta Oséias, que tem o mesmo livro que leva o seu nome, num período muito complicado da história do povo de Israel. Muitas pessoas estavam abraçando a apostasia e promovendo o culto a Baal. Ao invés de olharem para o Senhor como o soberano provedor, os israelitas estavam olhando para o falso deus cananeu, como a razão da fertilidade e prosperidade que desejavam. A gente vê na história que
os que cultuavam a Baal davam inclusive seus filhos novos, recém-nascidos, para que a próxima colheita fosse bem sucedida, porque Baal era considerado o deus da fertilidade. E isso não era só o povo incrédulo que estava fazendo isso, não. O povo de Israel também estava entrando nesse caminho. Por isso que todo o livro de Isaías ele é uma exortação. Ele é o povo se desviando e Deus repreendendo o povo. No capítulo 1 a 3, 1 a 4, a gente vai falar a respeito da vida do profeta Oséias. E aí, dali em diante, é Deus corrigindo o povo. Enquanto os líderes religiosos de Israel não se mostravam motivados a combater a idolatria, a corte israelita também estava constantemente envolvida em corrupção e injustiça. Ou seja, o povo do menor ao maior estava envolvido em corrupção. Detalhe, isso era o povo de Deus, não era o povo incrédulo, não. E até os líderes que deveriam trazer o povo para o caminho certo, exortar o povo quanto à justiça de Deus, estavam rumando junto com o povo abismo abaixo. Esse livro se assemelha bem com o livro do profeta Malaquias, onde Deus reprova até os levitas, que eram os líderes da época. A palavra que definia bem todo aquele ambiente era imoralidade espiritual, social e por aí vai. Foi nesse contexto que Deus levantou o profeta Oséias para denunciar a infidelidade de Israel. Inclusive, a própria vida familiar de Oséias serviu como uma analogia do relacionamento entre o Senhor, o marido bom, e Israel, a esposa infiel. Então a gente vê, quem já leu o livro do profeta Oséias, vê que ele figura a figura de... Qual é o papel que Oséias faz? Quem? Não, ninguém? Cristo. Oséias faz o papel de Cristo, do esposo bom. E ele, amando de Deus, toma para si uma esposa que era prostituta, e com ela tem 3 filhos. E aí, os irmãos, eu convido a ler todo o livro de Oséias, vão ver que é uma história muito, eu diria que escatológica, apontando para o fim, jogando luz para Jesus, para o que Jesus fez pela sua igreja, e por aí vai, e pelo que Deus fez desde o povo de Israel também. Então, Oséias profetizou sobre o juízo de Deus que inevitavelmente cairia sobre a nação por causa do pecado. Isso se cumpriu por ocasião do exílio após a queda de Israel. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Alguns estudiosos entendem que essa declaração é uma conclamação feita, e aqui a gente tem três caminhos para olhar. Primeiro, que ela é uma conclamação feita pelo próprio profeta, com o objetivo de fazer com que o povo se voltasse novamente para o Senhor. Nesse sentido, a ideia era enfatizar a necessidade do arrependimento e conversão para que Deus pudesse responder com misericórdia e sarar as feridas das nações. Então, alguns estudiosos entendem que é o próprio profeta que está falando isso, ou seja, está falando para o povo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E tem uma outra, que entende que a declaração conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor não é apenas um convite de Oséias, mas de todos os israelitas piedosos que resistiam no meio do restante do povo. Como na primeira interpretação, o objetivo era proclamar que ainda havia esperança de cura se o povo impenitente abandonasse o seu pecado e se dedicasse a conhecer mais o Senhor. Então, uma outra visão seria de que alguns do povo de Deus que não teriam se contaminado com o ambiente que ali estava, teriam falado isso, e entrou no livro, chamando a atenção dos outros para conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E tem uma outra e último caminho para olhar,
que é também aqueles que entendem que a declaração é um tipo de clamor de todo o povo, não apenas do profeta, não apenas dos que sobraram santos, mas de todo o povo, dos bons e dos maus. Diante dos anúncios do juízo iminente de Deus, o povo esboçou uma reação, uma tentativa de escapar do julgamento. Então, todo o povo chamou a si mesmo a conhecer a Deus. E isso está se equiparando ao que aconteceu em Nínive, quando Jonas pregou na cidade, trazendo uma pregação de juízo. A Bíblia diz que o rei se humilhou, rasgou suas vestes, sentou nas cinzas, raspou sua cabeça, os animais também foram tosados. Isso em demonstração de arrependimento. E o texto bíblico diz que Deus não destruiu a cidade de Nínive naquele momento, no livro do profeta Jonas. A gente vai ver essa destruição lá em Naum, no profeta Naum. Mas naquele momento o povo se arrependeu verdadeiramente. E aqui talvez o povo tenha tido esse pensamento também, de que, não, embora se nós, com todos os nossos pecados, se nós nos arrependermos, Deus não vai destruir a nossa terra assim como ele disse que iria destruir. Os israelitas sabiam que o arrependimento podia trazer o favor de Deus para eles. Então, nesse sentido, é que surgiu o cântico de arrependimento. Vinde e tornemos, e aí começa lá no versículo 6, vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a aligará. E o contexto disso que a gente está lendo, ele é a continuação do versículo 5. Se a gente ler lá 5, 14, 13, 5:13, que é o texto antes do que nós lemos. Quando Efraim viu a sua enfermidade, Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e se dirigiu ao rei principal, que o acudisse, mas ele não poderá curá-los. Isso é Deus falando. Nem sarar as suas chagas. Porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. E eu mesmo os despedaçarei e ir-me-ei embora arrebatá-los e não haverá quem os livre. Versículo 5. Irei e voltarei para o meu... Versículo 15, perdão. Irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo. E aí entra o capítulo 6, com a declaração do povo. Vinde, tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. O versículo que acabamos de ler. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. É bonito nessa declaração, só que se a gente continuar a leitura, eu acho que os irmãos pegaram no começo, quando nós lemos todo o capítulo 6, os irmãos vão ver que isso não é uma frase sincera do coração do povo. O problema é que o arrependimento de Israel não foi genuíno. A atitude dos israelitas diante de Deus foi hipócrita e resultou em derrota. Então, embora o povo estivesse correto ao dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, essas palavras foram apenas da boca para fora. A resposta irada do Senhor parece indicar que essa deva mesmo ser a melhor interpretação desse versículo. Então a gente vê que o que o povo falou foi da boca para fora. Tanto é fato que, continuando a leitura do versículo 6, a partir do versículo 4, a gente vai ver Deus falando a respeito do castigo que daria para Israel, porque sabendo ele que a declaração de Israel era da boca para fora.
E o interessante é que quem está tentando enganar Deus aqui não são os incrédulos dos tempos do povo de Israel, não são os que tinham panteões de deuses, mas sim era o povo de Deus tentando enganar Deus. A gente viu pela manhã na escola bíblica dominical que Deus é todo poderoso, Deus é onisciente, sabe tudo sobre tudo, porque Ele fez tudo. Então é interessante que o povo de Deus está tentando enganar o seu Criador. Devemos nos comprometer em conhecer ao Senhor. E agora trazendo para nós. O exemplo de Israel deve servir de alerta a todos nós. O povo estava se deleitando com o seu pecado e pensava que podia enganar o Senhor com uma falsa aparência de piedade. Inclusive, a forma como o versículo bíblico é registrado parece demonstrar que o povo pensava que o favor de Deus, em resposta à fidelidade daqueles que se comprometem com ele, era algo mecânico ou automático. Então o povo, em outras palavras, achavam que, dizendo essas lindas palavras, Deus automaticamente iria se compadecer deles e deixar de fazer o que ele disse que ia fazer. A punição que ele disse que ia dar, ele iria deixar de fazer, porque o povo se arrependeu da boca para fora. E a gente vê isso ainda nos nossos dias hoje, né? Principalmente no determinismo, que é uma das doutrinas ensinadas no meio pentecostal, em que você determinou, Deus é obrigado a fazer. Se você deu seu dízimo, Deus é obrigado a lhe honrar o seu dízimo. Se você deu sua casa, Deus é obrigado a lhe dar o dobro. E aí a gente tem visto muita gente sem casa, sem dinheiro, porque deu, e não é assim que Deus age. Ele não obedece ordens, ele dá ordens. Afinal de contas, quem é o Senhor é ele, não nós. E o nosso Deus não é comprado com dinheiro, com ouro e com prata. Afinal, ele é o dono do ouro e da prata. Então, o que ele quer de nós é obediência. Melhor obedecer do que sacrificar. Interessante que esse período também que o profeta Oséias está profetizando no povo de Israel, ele é muito parecido com o período de Noé. E a gente vai pegando esse contexto que o povo estava indiferente com o seu pecado, a gente nós vamos nos arremeter lá para o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, 26 a 30. E a gente vai ler um contexto que é bem parecido. Assim como nos dias de Noé e Ló, em que o povo agia com indiferença quanto ao seu pecado. Lucas 17, 26 a 30. Lucas 17, 26 a 30. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. E como era nos dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestará. Se manifestar. Interessante que naqueles dias era assim. Nos dias aqui do profeta Oséias. Nos dias do profeta Malaquias também era assim. Nos dias de Noé também era assim. Nos dias de Ló também era assim. E parou ali? Não. O texto bíblico diz também que vai ser assim até o dia em que Cristo voltar. Uma indiferença vai tomar conta do povo. E não é qualquer povo, é do povo de Deus. Então nós devemos cuidar. Aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não devemos apenas apontar o erro dos nossos irmãos, mas ajudá-los a corrigi-los. Em outras palavras, o povo pensava que bastava uma demonstração de compromisso para que automaticamente Deus derramasse suas bênçãos. Por isso, logo após registrar, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, o versículo completa. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva.
como a chuva serôdia que rega a terra. Isso significa que no entendimento do povo hipócrita, o favor do Senhor para com eles seria tão certo quanto o nascer do sol a cada dia e as chuvas da primavera. Então o povo acreditava que certamente, ao falar essas bonitas palavras, Deus inevitavelmente iria abençoar o povo e não iria agir com a justiça que ele disse que iria agir. E eles disseram, em outras palavras, tão certo como nós estamos respirando, Deus vai fazer isso. Ou seja, tão certo como o dia vai amanhecer após a noite, Deus vai fazer isso. Mas em sua resposta, o Senhor também aplicou os fenômenos naturais para falar da inconstância de Israel. Porque a vossa benevolência, Deus falando, porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Bom, se a gente pegar o orvalho da madrugada que cai, ele não aguenta 1 hora de sol, já acabou. E se a gente observar as nuvens da manhã, são bem picadinhas, né? Mas também quando o sol sai, elas vão embora também, e o céu fica limpo. Então, assim Deus está dizendo que assim Deus está dizendo que são as palavras do povo. Ou seja, é como fogo de palha. É como orvalho que seca rapidamente. Tudo isso mostra que aquele povo estava preocupado era com o castigo pelo pecado e não com o pecado em si. Os israelitas não estavam arrependidos genuinamente, apenas queriam escapar do juízo de Deus. O povo queria as bênçãos do Senhor, não o Senhor das bênçãos. Não um compromisso sincero com ele. Queriam uma aliança com base em rituais mecânicos e não com base em lealdade e sinceridade. Nós não temos medo de pecar, não devemos evitar o pecado por medo do que Deus pode fazer para punir o pecado, mas sim porque nós não queremos jogar mais uma pedra em Cristo. E cada vez que a gente peca, é isso. Jogamos mais uma pedra nele, cuspimos na sua face mais uma vez e colocamos mais uma coroa de cruz, mais uma coroa de espinho na sua cabeça. Então o pensamento do cristão é esse, não por medo de punição, mas porque está afrontando a um Deus santo. Em outras palavras, os israelitas queriam felicidade e não santidade. Queriam uma mudança das circunstâncias e não do caráter. E à luz de tudo isso que nós vemos aqui, que Deus, mediante o arrependimento sincero, perdoa pecadores, isso a gente não tem dúvida, porque ele assim o fez em Nínive, que era uma cidade impenitente, e a Bíblia diz que a cidade estava tão pecaminosa que o pecado do povo subiu até Deus, a ponto dele se irar contra a cidade. E o rei, que era o líder da nação, chamou a nação a se arrepender dos seus pecados e Deus aceitou o perdão. Tanto é que o profeta, que era inimigo da cidade, ficou irado, porque Deus perdoou. Ao contrário do povo aqui de Israel, que não foi um arrependimento sincero, foi da boca para fora. Lembrando que arrependimento sincero implica em mudança de vida, coisa que o povo aqui não quis fazer. Concluímos, então, que diferentemente do comportamento superficial e inconstante dos israelitas do tempo do profeta Oséias, que nossos lábios possam declarar de forma sincera e comprometida as conhecidas palavras: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que esse seja o desejo sincero do nosso coração. E que de maneira sincera e entendida, essas palavras sejam ditas por nós. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque o seu conhecimento é progressivo. Nós passaremos a eternidade no céu junto com ele e não esgotaremos o seu conhecimento. Porque ele é um Deus soberano e, mediante o arrependimento sincero de pecado, ele perdoa pecadores. Amém? Louvado seja o Senhor pela meditação da sua palavra. Eu tenho 2 comentários, Cleide, mas eu vou fazer nos agradecimentos. Meus amados,
Aqueles que puderem, vamos nos colocar em pé. Vamos cantar o hino de número 400. Hino de número 400. Sem paz agora despedimos no Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças, nós rendemos pela tua redenção e teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Amém. Convido mais uma vez ao nosso presbítero Cleito que faça a oração final para encerrarmos o culto dessa noite. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos aprender com o teu povo, Deus. Porque somos teu povo, Deus, embora que em gerações diferentes e muito distantes, ó Deus. Mas nós ainda temos essas mazelas, ó Deus, que acompanham o teu povo, o pecado. Sim. Ajuda-nos, ó Deus, a aprendermos com o teu povo como tu resolveu essa questão com eles, ó Deus, através dos teus servos, mensageiros. E hoje nós não precisamos dos teus servos, mensageiros, que passam o teu recado diretamente, ó Deus, mas nós temos a tua palavra para nos guiar e aprendermos com ela. Que o nosso coração, ó Deus, não seja tão religioso ao ponto de estarmos em pecado e acharmos que não estamos. De olharmos apenas para o pecado do irmão, de apontarmos apenas o erro dos outros e esquecermos de olhar para nós. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa falta de fé, ó Deus, que muitas vezes temos de achar que tu não pode resolver tais problemas porque para nós é impossível. E nos perdoe porque muitas vezes nos equiparamos a ti, ó Deus. Perdoe, ó Deus, a nossa negligência para com a tua obra. Sabemos que a seara é grande, ó Deus, e poucos são os ceifeiros, e nós, por muitas vezes, nos escondemos atrás dos nossos irmãos para não tomarmos a frente da obra. Obrigado, Deus, pelos ensinamentos. É um privilégio para nós aprendermos com o teu povo, Deus. E é sábio se nós aprendermos com eles deles antes de ter que errar para aprendermos. Proteja o teu povo, Deus, que aqui está. Não só os que aqui estão, mas os que também estão em casa orando por nós. Que tu nos dê uma ótima semana embaixo da tua santa misericórdia e proteção. E despede-nos, ó Deus, e que na quarta-feira, nos demais trabalhos, nós estejamos aqui na tua casa para continuarmos a nossa vida de união com os nossos irmãos. Por Cristo Jesus que te oramos, certos do perdão dos nossos pecados. Amém. 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 Poder sentar, meus amados?
Vou passar rapidamente os avisos e o agradecimento. Os avisos da semana, quarta-feira, estudo bíblico e reunião de oração, às 19h30, presencial e online, querendo o Senhor. Quinta-feira, reunião de oração com a... Quarta-feira, reunião de oração, estudo bíblico e reunião de oração, às 19h30, com a responsabilidade do nosso presbítero Cleiton. Quinta-feira, reunião de oração, às 19h30, somente presencial, com a responsabilidade do nosso diácono evangelista. Sábado, não me recordo de nada agendado. Domingo, escola bíblica dominical, às 9h da manhã, com a responsabilidade do nosso presbítero Cleiton. Culto solene, às 19h30, com a liturgia, sob a responsabilidade do nosso presbítero Cleiton, e a mensagem sendo trazida pelo pastor Luduino. Eita, Cleiton, está bem requisitado, né? Ele dizia que estava sem tempo, a agenda dele de fato está lotada. Mas louvado seja o nome do Senhor por isso. Queremos agradecer a presença de todos os nossos amados irmãos, agradecer a presença dos nossos amigos e visitantes, que Deus abençoe a vida de todos. Eu ia fazer, Cleiton, 2 comentários. Um que você me chamou de professor eu não sou, né? E como o próprio texto que você disse, conheçamos e prossigamos. Então a gente tem a dependência de continuar conhecendo e de fato conhecendo todos os dias. A gente nunca sabe demais ou o suficiente. E eu fico muito feliz porque, não sei para vocês, mas para mim trouxe uma outra visão em relação a esse texto de Oséias 6:3. Uma visão ou uma ótica que talvez eu não havia percebido, mas para mim trouxe uma ótica diferente. Louvado seja o Senhor, Cleiton, pela sua vida e pela mensagem dessa noite, e que Deus continue lhe abençoando grandemente e continue compartilhando conosco desses textos e desses estudos para a glória do Senhor. Minuto de oração silenciosa, estamos encerrados do culto dessa noite.